Boa noite, Dani. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Tá ouvindo direitinho, né? Ana Paula. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a gagueira, né? E hoje nós vamos ver o desenvolvimento dessa gagueira, de que forma que ela se desenvolve, os aspectos, tá? Na sexta-feira, a gente já vai fazer um estudo dirigido, um estudo de caso, tá bom? Vou compartilhar aqui. Compartilharam direitinho aí, né? Sim. Legal. Então, o desenvolvimento da gagueira, tá? Então, a gente tem como é uma disciplina que nós temos que ver os vários autores que nós estudamos, que nós citamos, né? Como eu falei anteriormente, eu venho de uma literatura da professora Jacobovics, que foi nossa professora na ocasião, de Regina Mienberg. Então, elas que classificaram, né, e descreveram na literatura, junto com os pesquisadores, a questão do desenvolvimento e a classificação da gagueira, tá, que é a ausência de fluência. Vou minimizar aqui. Didaticamente, a gagueira ela é dividida em 3 fases, certo? Essas 3 fases são as fases que são descritas na literatura. Nós temos a gagueira fisiológica ou pseudogagueira, nós temos uma gagueira primária e vamos ter a gagueira secundária, tá? Então, cada uma dessas características, nós vamos verificar as formas de intervenção também. Hoje está muito quente aqui. A fisiológica. Como o próprio nome está dizendo, a gagueira fisiológica, ela ocorre em crianças no período do desenvolvimento da linguagem. Então, desde a aquisição até o período desse desenvolvimento, onde Pedro Bloch foi que também, né, um dos autores que estudou, que classificou, e ele sempre coloca com os demais autores, né, onde a criança que ela está ensaiando a fala. Ou seja, o mundo da fantasia, o mundo do faz de conta, quando ela aprende, né, a descoberta da linguagem através da fala, e perpetua-se mais ou menos, Pedro Bloch coloca até 5 anos, aproximadamente. Eu, né, já até falei anteriormente, eu coloco ainda 5 anos e alguns meses. Por quê? Porque nem toda criança tem esse processo de maturação, efetivamente, com a questão da fluência, até os 5 anos. Então, mais ou menos entre 5 anos, Cláudio, 6 meses, eu ainda considero. Nessa ocasião, nós vamos ter uma terapia que pode ser indireta, orientando os pais, a escola, a família, o cuidador, né? Quem cuida. Então, a terapia indireta, ela super funciona, ela tem resultado muito grande, tá? E aí nós falamos de gagueira primária, né, que vai afetar as crianças no período escolar, né? Ou seja, a partir dos 6 anos de idade. Gente, só um instantinho. Fica abafado, tomando gelado. Professora, a senhora está bebendo água, professora? Estou, agorinha, olha aqui, ó. Estou sim. É porque fica abafado. Então, assim, não há consistência da alteração na fluência. A terapia na gagueira primária também ela pode ser direta, não mais de forma indireta, como na pseudogagueira, antes dos 6 anos. Aqui nós já vamos estar atuando diretamente com a criança, tá? Mas não ainda com uma conscientização de gagueira. Então, assim, o indivíduo nessa instância, no período pré-escolar, nós não vamos colocar como uma predominância da terapia de forma já não com o diagnóstico já fluindo de uma gagueira.
Gente, só um instantinho. Sou eu, hein? Alguém tá falando mal de mim. E nós vamos ter a gagueira secundária. O que seria a gagueira secundária? Ela vai estar presente em crianças. Vamos encontrar na fase da pré-adolescência, né? Ou adolescência propriamente dita, em diante. E aí já temos que conscientizá-los sobre a terapia. Tá? Então é uma gagueira instalada, né? Já é uma gagueira propriamente dita. E nessa fase, a pessoa, o portador da disfluência ou da gagueira, ele começa a ter consciência dessa falta de fluência e ela vai apresentar secundarismo. Vocês vão ver muito isso na terapia fonoaudiológica, na literatura, sobre o secundarismo da gagueira, que são comportamentos associados ao ato de falar, tá? Nesse momento, também a terapia vai ser direta. Então, nós não colocamos terapia indireta apenas com as crianças até 5 anos e 6 meses e 6 anos. A partir daí, a terapia já vai ser completamente direta. Ou seja, com o paciente. Os secundarismos, que são os comportamentos associados, né, que nós chamamos de secundarismo na gagueira, eles vão ter uma atenção muito especial. E eles sempre vão ser vistos pelo interlocutor, pelo outro que está, né, apresentando os sentidos apenas do indivíduo que está falando, tá? Então, nós, terapeutas, temos que ficar sempre escutando e não interpelar pelo falante. Gente, só um instantinho que eu vou pegar aqui mais um pouquinho de água, só um pouquinho. Só um instantinho. Não vão sair daqui, só vou pegar água aqui, tá bom? Só um minutinho. Tá ok, Ana Paula? Tá ouvindo aí? Tá, professora. Estou ouvindo sim, professora. Tá, Tem hora que corta o seu áudio, mas eu estou ouvindo. Tá Tá, cortando vou um pegar pouquinho. água aqui, só um minutinho. Pronto, voltei. É porque tá muito abafado e a gente fecha a porta da sala e já viu. Todo mundo ouvindo direitinho? Certo, Sim. certo. E aí, né, os que vamos ver com essa fase, com secundarismo nessa gagueira mais na fase da adolescência e do adulto. Nós vamos ver algumas vezes reação na pele. O que seria essa reação na pele? Eles podem ficar rubro, né, como se estivessem vermelhos, tá? Alguns movimentos com os olhos, certo? Pode ter uma pitosezinha assim, como se fosse um piscar intensivo. Algumas atividades musculares diferenciadas, pode ser atividades musculares de membros superiores ou uma inquietação em membros inferiores, como se fosse um recurso, um apoio, né, pela falta da fluência, e secura na boca, tá? A sensação que o paciente relata, né, o paciente com disfemia, com gagueira, ele relata que como se ele tivesse sem produzir saliva. Então é um relato
numa grande porcentagem de pessoas com gagueira. Tremores na mão, tá? Porque a zona de tensão deles fica muito encoordenada. Tremores nos lábios, tá? Alguns tremem um pouquinho os lábios e as pernas, nessa incoordenação motora, nessa agitação motora. Anormalidade na respiração. Então é assim, lá na disciplina de motricidade oral, nós falamos muito sobre respiração, certo? Falamos sobre a importância da respiração para a fala, né? Vocês agora vão disciplina de voz, a importância da respiração para a voz e a importância da respiração para o distúrbio da fluência. Não tem como fazer uma terapia direta com paciente com gagueira se não nós trabalharmos a respiração desse indivíduo, tá? Sensações viscerais. O que seriam essas sensações viscerais? Alguns relatam que eles têm, na hora de fazer uma interlocução, na hora deles falarem, né, com o outro, que eles sentem muita vontade de ir ao banheiro, alguns ficam com vontade até enjoados, né, querendo vomitar, a sudorese excessiva, o desgaste, né, a sensação muitas vezes de um calafrio pela insegurança da fluência mesmo. Já tivemos relatos de perda de consciência de alguns pacientes que têm tanta dificuldade com o interlocutor, com tanta dificuldade na comunicação, que perdem a consciência, como se fosse uma sensação de um desmaio ou uma sensação de um transe, né? Seria como se eles tivessem uma ausência, ou então eles conseguem se desconectar, ficam quase que catapléticos, ou aquela forma inexpressiva, né? Sem reação. Alguns ficam com uma posição tão rígida e imóvel que não conseguem, muitas vezes, nem levantar da cadeira quando são chamados. E ainda, né, o significado desses secundarismos, né, nos portadores de gagueira, vamos ver em diversas literaturas, Simone Agio, Regina Mienberg, Mara Bellau, Regina Jakubowiczs, que são as principais pesquisadoras na nossa área, na área da fluência da gagueira, as tentativas de adiar a gagueira, tá? Esse secundarismo, eles colocam como a fluência, né? Muitos indivíduos que têm gagueira, eles sempre ficam, né, muitas vezes mascarados, assim, mascarados, que eu digo, é mascarado atrás de um outro. Porque o outro que é o fluente, que vai ter uma comunicação mais efetiva, então ele muitas vezes deixa que o outro fale por ele, tá? Que não é correto. Quando eles vão para a terapia, tudo que nós vamos desconstruir da vida deles é isso, né? As tentativas de evitar a gagueira, então, assim, nessas tentativas, esses secundarismos vão aparecer, porque ele vai ficar incoordenante, ele vai ficar tenso, né? As tentativas de terminar de falar, uma das piores ações que nós podemos fazer com uma pessoa com disfluência é quando ele está ou com movimento tônico ou clônico, que eu vou falar hoje aí na aula, e nós tentarmos falar por eles, tá? E a tentativa de minimizar o problema, que muitas vezes acabam com aquilo que a gente falou na última aula, né? Com bullying, com preconceito, com as atividades que não são boas para a pessoa com a disfluência. As frustrações, tá? E aí essa frustração muitas vezes fica com uma barreira do impedimento físico, né? Falta de controle sobre o ato de falar, né? Essa falta de controle é aquela questão que nós sabemos que ele tem toda a informação no sistema nervoso central, ele tem toda a codificação do que ele vai falar, a linguagem dele, né, a nível de sistema nervoso central está tudo ok, né? Mas quando eles vão para o ato da fluência, né, com o interlocutor, ele não consegue exteriorizar o pensamento através da fala. Tensão muscular. Essa tensão muscular nessa musculatura relacionada à fala pode ser no masseter, né, no zigomático, no orbicular dos lábios, no orbicular dos olhos, quando eles têm movimentos associados, né? Lembra que em motricidade oral nós relaxamos essa musculatura da face? Na disfluência, no paciente com gagueira, nós trabalhamos também
todo o aparato da disfunção no sistema estomatognático. Trabalhamos com zona de tensão, zona de hipertonicidade, falta de tônus. Então, todas essas características da motricidade oral, nós vamos também trabalhar com o indivíduo com a gagueira. Antecipação, né? O que esse secundarismo diz sobre isso? Que é saber com antecedência que não vai conseguir. Então, se ele já tem, né, essa barreira, né, uma barreira emocional, uma barreira pela fluência motora da fala, é um impedimento social, então ele já antecipadamente ele vai dizer, eu não vou conseguir falar. Então, quando ele não vai conseguir falar, ele vai ter prejuízo no meio social, no meio emocional, no meio acadêmico, né? O medo, gente, ele pode passar de assim, um simples medo, né? Uma incerteza, né? Aquela questão da incerteza se faz ou não, ou pode ele ter uma síndrome de pânico, né? Obviamente, se ele tiver uma síndrome de pânico, a fluência, então, vai ficar bastante prejudicada e ele não vai conseguir repassar, né, na locução que ele está pensando. Então, isso não é bom, não é... Por exemplo, se uma pessoa com uma gagueira num adulto, se ele passar por um problema emocional, um acidente, por exemplo, né, e o socorrista for conversar com ele para pedir o nome dele, endereço, telefone de contato, muitas vezes ele não consegue. E ele pode ser confundido com um paciente em choque. Então, não é improvável que isso aconteça, tá? Pela falta de fluência, o socorrista pode achar que ele não está tendo resposta a nível do sistema nervoso central. O socorrista pode achar que ele pode estar tendo uma lesão muito maior do que está observando. E a vergonha, né, que é de sentir-se diferente, a questão dos desgostos, a questão do bullying, a questão do preconceito é muito grande, o rótulo que se faz. Nós temos algumas classificações na literatura que a gente vai ter que sempre, né, estar estudando em relação a essa classificação. Quanto à produção oral, tá? O tipo clônico é caracterizada pela repetição de sílabas, grupo de sílabas ou vocábulos no início ou no meio da frase, ocasionado pelas contrações bucais rápidas, aquele que fica banana, ou então ele vai falar pipoca, né? Você quer pipoca, né? Aí eu quero pipoca, né? Então, tudo que nós não podemos fazer como terapeutas é antecipar o que ele vai falar, tá? Não faz parte do nosso ritmo de trabalho. Tem dados na literatura, até interessante que alguns anos atrás foi um profissional que se dizia profissional da fala, que não é fonoaudiólogo, e disse que curava a gagueira. E, estranhamente, ainda existe alguns picaretas, que eu costumo dizer, porque nós pagamos um conselho de classe, nós estudamos, né, que falam que curam gagueira. Então, assim, que não são psicólogos, não são fonoaudiólogos, e se julgam terapeutas de alguma forma. E falam que a gagueira tem cura, né? Então, existem métodos de hipnose, rituais religiosos, rituais de medicamentos manipulados. Então, são tudo isso, né, para a gente ver o quanto que um ser social, uma pessoa que tem disfluência, passa. É muito difícil, né? Só a gente tentar se colocar no lugar do outro. Uma pessoa com falta de fluência, como é o disfluente e a gagueira, ele tem uma dificuldade muito grande de vários aspectos, né? O aspecto principalmente a nível de emocional, que é o que mais, né, interfere com eles, né? Por incrível que pareça, não é a atividade de trabalho, né? Quando se faz uma anamnese, quando se vem com encaminhamento psicólogo, a gente vai ver que muitos a nível pessoal mesmo, né? A interlocução com os pares, né? Com os relacionamentos. Então, isso muito interfere na vida do gago. E aí nós temos o clônico e nós temos o tônico.
o tônico é um bloqueio na palavra, não só no movimento, tá? Da musculatura oral. Geralmente é a pré-fonatória ou prolongamento de sílabas, geralmente é inicial. Aí ele vem acompanhamento associado de cinesias, que são mais ou menos importantes nas reações emocionais. Os tônicos, geralmente, ele pode falar, né, uma palavra sem gaguejar no meio de uma frase, tá? Ou no início de uma frase, diferente do clônico. O clônico sempre vai gaguejar no início da palavra, tá? E o tônico não vai ter o movimento associado de mímica facial. Ele pode não apresentar ptose nos olhos, ele pode apresentar assimetria, ele fica alguns treme o lábio. O tônico não, tá? O tônico, ele sempre vai estar direcionado para a questão fonatória. E nós temos o tipo misto, é quando ele encontra todas essas características, ele é tônico e clônico. Dificilmente de processo terapêutico, né? Na fase adulta também nós vamos ter assim, um prognóstico muito reservado, a terapia é de forma direta, são terapias que nós, como eu falo, vou falar sempre por aqui com vocês, vão precisar muitas vezes do suporte do psicólogo, tá? E aí eu vou falar um pouco dos tipos. Eu vou falar segundo os autores que a gente encontra na literatura. A Regina Jakubowics, né, que foi professora de quase todas nós que fizemos fora da faculdade. É uma professora que trabalha muito a questão neurológica da afasia, da disartria, das disfluências. E a professora Jakubowics, ela classificou em 5 tipos de disfluência, tá? Alguns serviços trabalham segundo Jakubowics, outros segundo outros autores, né? Mas, por exemplo, agora eu vou falar aqui sobre Jakubowics. Esses 5 tipos de disfluência, o primeiro ela coloca como uma não fluência normal, que seria a repetição esporádica de palavras. Então, não fluência normal, onde não há alteração de sequência durante o ritmo e não há medo de falar. E aí, na não fluência normal, nós podemos pensar lá na gagueira fisiológica, com a criança até quantos anos, turma? Até 5 anos e 6 meses. Isso, tá? Exatamente. Então, aí, nesse momento, essa não fluência, tá? Nós podemos caracterizar lá nas séries iniciais. Depois, a professora Jakubowics colocou no segundo aspecto a disfluência como gagueira, que é alteração da frequência, do ritmo, e há muitos prolongamentos, repetição, esforço motor visível, né, durante a fonação, a fluência, o medo de falar e a tensão nos músculos articulatórios, tá? Que aqui, se nós pararmos para pensar na disfluência, como é classificado pela professora Jakubowics, nós vamos ter uma clônica, certo? Ela também classifica como uma disprosódia orgânica, que seria uma desorganização da fala ou da linguagem, olha só, aqui já se fala em linguagem, não só a fala, né, associada a problemas neurológicos. Podemos ter um paciente que sofreu um AVC e depois apresentar uma gagueira? Sim. Podemos ter um paciente que teve um tumor, ou então um trauma, ou então um acidente vascular hemorrágico, né, um AVCI, e depois ficar com disfluência, com uma gagueira? Sim, tá? Então, qualquer um de nós aqui podemos apresentar, né, futuramente uma disprosódia orgânica, por alguma intercorrência, claro que inerente à nossa vontade, que é uma desorganização dessa fala associada a um problema neurológico. Aí vamos encontrar nos pacientes afásicos, no disártrico, nos esquizofrênicos, nos apráxicos, nas doenças de Parkinson e muitos também nos pacientes com alcoolismo, tá? Como doença, né? Claro. Vamos encontrar, segundo a professora Jakubowics, né, taquilalia. O que é a taquilalia? É o problema na fala que é um aceleramento.
Um indivíduo taquilárico é aquele indivíduo que fala tão taquilárico que nós não conseguimos entender, uma fala inteligível, que onde Pedro Bloch também, na literatura, descreve muito a taquilalia. Tá? Existe no nosso meio, com certeza vocês conhecem, pessoas que são taquiláricas. Né? Quer passar a mensagem, exteriorizar o pensamento, não, eles não chegam a ter uma gagueira clônico-tônica, mas sim uma taquilalia. E temos uma outra classificação, que eu falo muito, né, que é a taquifemia. A taquifemia está ligada ao ritmo da fala, caracterizada pelas trocas, omissão de sílabas, articulação incompleta, uma fala totalmente ininteligível. É uma fala que você não consegue, parece que está falando outro código, outra função linguística. Você fala assim, nossa, está falando, parece que fala outra língua, né? Mas temos a taquifemia, que não é associado à cultura, tá, gente? Sempre é importante falar que a questão cultural nós não podemos associar a desfluência e a gagueira. O nosso país ele é rico em culturas, né? E nós não vamos colocar como se uma fala de determinada cultura como uma taquifemia. E essas são características, elas são algumas evidenciadas como uma fala desorganizada, uma linguagem bastante compreensível, um ritmo acelerado, alterações na sequência, né? E sem componentes emotivos, olha só. Então, a taquifemia coloca que o indivíduo pode ter uma taquifemia, mas não tem nenhum comprometimento emotivo. A gagueira, ela é sempre colocada que pode estar associada a um comprometimento emotivo ou emocional. Depois, nós vamos falar agora, né? Estudamos também Isis, né? Isis Vieira, onde ela coloca que tem tipos, fases, né? E ela coloca em cima 2 tipos, tá? Que é muito estudado na literatura também. Que ela coloca uma gagueira de fenômeno ou essência, que é a condição de ser gago, né? E o traço da gagueira, que cada gago possui, mesmo antes da gagueira, ele gagueja antes mesmo de se expressar. É o que ele manifesta no comportamento de fala, o extremo. Então, Isis coloca como essa gagueira como fenômeno, como se o pensamento dele, que prevê a fala, ele já tem um pensamento com uma função linguística já de gago, tá? Então, ela mapeia dessa forma. E ela coloca que essa essência não pode ser modificada e permanece em cada gago por toda a sua vida. Então, assim, a gente coloca os autores e nós estamos no 5º semestre, eu coloco vocês para pensar sobre a classificação segundo esses autores também. E ela também coloca a Isis como uma gagueira construída. Olha só, que ela é construída individualmente e se mostra no corpo, né? Através dele pode ser conscientizada e trabalhada. Então, assim, ela coloca como se a manifestação corporal, claro que existe um movimento associado, como a professora Regina Jakubovics falou, né? E eu concordo, sim. Tá? Mas para Isis, né, que é um outro autor que estuda, que sempre relata em função, ela coloca que essa gagueira, ela mapeia pela tensão, que pode ser uma hipotensão, né, um tônus rebaixado desse indivíduo, ou uma hipertensão, aquela pessoa que, quando fala, há uma rigidez no diafragma, uma rigidez no membro superior, há uma rigidez como se fosse um militar, né, uma postura bem rígida. E essas tensões mapeadas estão sempre presentes na área oral. Então, ela coloca como se aquele orador, né, tivesse uma tensão tão grande na fase oral que ele consegue manifestar através de todo o corpo dele. Aonde? Fase oral, cervical e diafragma. Aí, assim, concordo, porque nós temos a respiração, que é importante associado à fluência. Nós sabemos que se nós não tivermos uma coordenação pneumofonoarticulatória, a nossa fluência, como da agora, estava tossindo, né, estava
calor, né? Deixa eu tomar uma água, respirar, colocar a voz no diafragma, senão eu não ia conseguir passar para vocês, né? E essa região cervical, ela é importantíssima também, concordo. Aqui, né, em todos esses aspectos, sim. E ela fala também que inicia-se pela não aceitação do padrão da fala. Ela coloca aqui a origem do julgamento, associada ao meio externo, que também é um dos fatores que todos os autores que concordam, que o meio externo ele é muito danoso, ele interfere muito na vida de uma pessoa com disfluência. A tentativa de falar bem, ele cria uma imagem negativa, muitas vezes, estigmatizada do falante, e gera um círculo vicioso, que é a não aceitação, a tentativa de falar bem, a automatização de rituais, né, que eles vão adquirindo rituais para ter uma melhor com o interlocutor, e os padrões articulatórios peculiares. Então, esses padrões articulatórios peculiares pode ser uma troca, pode ser uma omissão, pode ser uma substituição de fonema. E ela coloca que essas tensões ficam interligadas, né? E que pode ser trabalhada modificando em direção à fluência. Então, assim, como é que seria a terapia dela? Ela coloca que seriam, né, que nós vamos ter que modificar o padrão desse sujeito para melhorar o quadro da gagueira. Então, sim, o indivíduo gago será sempre gago, na visão de Isis, né, já que ele possui uma gagueira de essência. Então, é como se fosse... o alcoólatra, né? O alcoólatra, ele pode se cuidar, né? A gente sabe que na literatura já é muito bem citado, mas ele sempre, né? Ele sempre vai ter um diagnóstico de alcoolismo, embora ele possa não beber nunca mais, mas ele sempre vai ter um diagnóstico de alcoolismo. Para ela, né, ele sempre vai ser gago por essência, tá? Mas que pode manter a fala fluidamente, né? Já que durante a terapia do desfez, que também é uma forma de abordagem, a gagueira que ele construiu no seu corpo, ele pode desconstruir. Então, assim, aqui como eu estou só citando, né, mas assim, na literatura ela coloca, né, essa desconstrução do corpo. Então, eles trabalham não só com o ritmo de fala, não com só o ritmo respiratório, mas também com toda a psicomotricidade desse indivíduo. Trabalha com a questão corporal, alguns terapeutas trabalham com a questão da musicalidade, essência do corpo. Então, assim, é uma visão mais holística, né? Uma visão que, com certeza, tem resultado, porque é citado na literatura, né? Então, teve resposta terapêutica. Já para a Sílvia, né, ela coloca umas classificações já diferenciadas. Uma gagueira natural, uma gagueira natural, que deve ser entendida como algo natural na produção da fala das pessoas, mais ou menos assim, como se essas influências tivessem algumas determinações, que são as motoras, as cognitivas, nossa elevação, de que forma nós estamos elaborando o nosso pensamento, as emocionais, em qualquer período da vida, ou na fase infantil ou adulta, tá? Então, assim, nós vamos falar sobre os autores e depois eu quero ouvir um pouco do que vocês têm uma visão já como fonoaudiólogo. E ela coloca, a Sílvia também, com uma gagueira de sofrimento, que é caracterizada por uma imagem totalmente estigmatizada, né, da manifestação do meio de mobilização, de previsão de falhas no movimento da fala. E ela coloca que esse indivíduo ele vai fazer as tentativas de evitar gaguejar. Então, a forma terapêutica que ela trabalha é como se fosse uma privação desse bloqueio da fala. Tá? Então, assim, como se ele fosse um disfluência e colocasse assim, eu nasci dia, aí, por exemplo, 28, vi, aí para, né, para, aí de novo, vi. Então ela coloca que se ele tivesse, né, que passar como se fosse
como se fosse uma desconexão do sistema motor oral para ele poder vir a ter uma fluência normal, uma descontinuidade desse movimento de fala. Aí ela coloca, desenvolva os conhecimentos com truques para falar bem, tá? Como? Troca de palavras, eu coloquei a frase que eu falei assim, eu nasci dia, né, 20, né? Então, por exemplo, se aí ela iria trocar, né, a palavra nasci, tá, por outra palavra, tá? Então ela vai substituir as palavras onde eles apresentam mais movimentos e bloqueios associados. Aí ela vai colocar movimentos corporais associados, interposições, né, de sons. Aí o sujeito vai ter mecanismos usados para disparar a fluência e esconder ou fugir da gagueira. Então, como se fosse, que a gente fala assim, é um gago trabalhado, né? Como eu citei aqui, o Silvio Santos tem um desfluente, ele é um desfluente bastante trabalhado. Quem trabalhou muito foi Mara Belal com ele. Né? Durante muitos anos, a professora Mara Belal, né, foi uma fonoaudióloga que trabalhou com o Silvio Santos. Então, quando ele fala, vamos lá, então esses prolongamentos, né, aquilo, né, hoje, né, já sabe, né, que aquilo foi construído, né, para melhor a interlocução dele, para melhorar a forma dele transmitir o pensamento através da fala. Tá. Esse aqui. Aí, em função disso, né, esses truques para falar bem, tá, são muito utilizados, né, pelos terapeutas que trabalham com disfluência em adultos. Na infância, tá, na infância e na adolescência, nós não trabalhamos assim. Eu conheço poucos fonoaudiólogos que tentam colocar truques na fala ou interpelar por movimentos associados no corpo para mascarar a disfluência. Na infância e na adolescência, nós vamos trabalhar sempre voltando para o ritmo, para a respiração, para o canto. Podemos trabalhar esquema corporal, podemos trabalhar psicomotricidade? Sim, tá? Super funciona, porque existe até um livro, não sei se vocês já leram ou já relaram, O Corpo Fala. Eu acho que é de Vallon, Henri Vallon, na verdade, Henri Vallon, que eu acho que é muito usado na educação também, as meninas da Dani não sei se conhecem, mas O Corpo Fala. E nesses aspectos da fluência, né, tanto da gagueira como aspectos da psicomotricidade, eles estudaram muito na França. A França, ela tem um marco para nós na fonoaudiologia muito importante com esses aspectos da fluência, da gagueira e da psicomotricidade. Então, assim, vários autores, né? Então, existe, assim, hoje, Simone Ager, é uma fonoaudióloga no Rio de Janeiro que trabalha de uma forma, assim, brilhante com sujeitos com disfluência. Ela trabalha ele como um todo. Ela não trabalha esse paciente apenas como um aspecto motor oral, apenas uma fala. Não, ela trabalha ele como um todo. Um dos aspectos melhor para se trabalhar na gagueira é entre os 6 e os 16 anos, tá? Tem um resultado muito, um resultado bom, né? Não posso dizer que é um resultado ótimo, excelente. Por quê? A disfluência, como eu falo, vou falar sempre, ela não depende só do fonoaudiólogo. Primeiro, depende do sujeito, da adaptação dele, do querer, né? De como está essa relação emocional dele com a fluência. Nós sabemos que, como é citado, vamos citar várias vezes nessa disciplina, os fatores emocionais eles são fundamentais, né? Se não for trabalhar do lado emocional dele, é como se estivesse dando tiro no pé, porque nós vamos estar trabalhando outros aspectos, nos nossos aspectos fonoaudiológicos, nós não vamos conseguir.
tá? É importante citar também que hoje nós consideramos também que o indivíduo com a gagueira, com a falta de fluência, provavelmente ele pode apresentar problema na escrita também, tá? Por quê? Pela organização desse pensamento, né? Esse pensamento a nível do sistema nervoso central, hemisfério esquerdo, ele pode muito bem transcrever para o papel, tá? Com bloqueios também. É pouco discutido, nós temos pouca literatura a respeito da gagueira em função da escrita, tá? Claro que a gente não pode associar que todo gago vai ter problema na escrita, não, nós não podemos associar, mas a literatura já mostra que há uma incidência muito grande da gagueira com problemas associados à escrita. E aí nós não vamos trabalhar só com a fluência, com o distúrbio da fluência, a gente vai trabalhar também com o distúrbio da escrita, né? Então, assim, então aí nós já vamos ter dois componentes para ser feito numa terapia direta, tá? A fluência e a escrita. Eu conheço pessoas que têm gagueira e têm problema na escrita. Eu conheço pessoas que têm gagueira, desfluentes, né? E tem dificuldade de armazenar, de condensar, de exteriorizar o pensamento quando você pede uma resenha, quando você pede uma resenha crítica, quando nós pedimos para fazer uma descrição, né? Faça uma descrição do que foi visto no filme, por exemplo, sem resenha, sem conteúdo, sem, né, nenhum aparato da língua portuguesa. Faça uma descrição, assim, no mínimo cinco linhas, por exemplo, né? Um exemplo bem. E aí ele não consegue passar de 3 para 5. No mínimo 10 linhas, né? Não consegue. Vamos fazer uma lauda inteira. Não consegue. Porque o pensamento dele, que antecipa, né, a vontade de escrever, também pode apresentar bloqueios e ele começa a apresentar bloqueios na escrita. Pouco estudado por nós fonoaudiólogos ainda. Até então, a fluência, ela é um distúrbio da linguagem oral, tá? E não é considerado distúrbio da linguagem escrita. Dá para entender, gente? Dá, professora. Dá, Sim, né, professora. Isso. Tá sim, professora. Olha o Joseph. Boa noite, Joseph. Bom lhe Oi, ver. professora, tudo bem? Saudade de você, viu? Saudade da senhora também. Que bom lhe ver. Fico feliz. Obrigado. A fluência, né, quando se pega numa criança entre os 6, 7, 8 anos, nós temos que buscar muito, que eu vou trabalhar na sexta-feira, nós vamos trabalhar estudo de caso, nós temos que buscar bastante os fatores, né, emocionais que podem ter levado essa criança a uma desfluência. Pode ser de origem puramente orgânica, bacana, né, questão hereditária, ótimo. Ok, então vamos trabalhar a fluência, vamos trabalhar ritmo, respiração, fala, pausa, tempo, né? Nós vamos trabalhar tempo de fonação, elaboração do pensamento, vamos trabalhar uma figura fundo, pedir para ele descrever, né, uma imagem, o que ele está vendo nessa imagem, levar um pensamento, um pensamento muito na fase ainda de elaboração. Outra questão, não tem como trabalhar a desfluência em 30 a 50 minutos. É uma das terapias que requer muito mais tempo de um terapeuta e de um paciente, né? Por exemplo, nós em nível de SUS, o paciente ele tem 30 minutos, porque o achatamento é quantidade, tem que dar retorno, tem que dar produção. Nunca vai se trabalhar um paciente com desfluência em 30 minutos. Por quê? Temos que relaxá-lo, né? Temos que deixar ver essa zona de tensão dele, temos que trabalhar a respiração dele. Então, quando vamos trabalhar na fala propriamente dita, já se levou meia hora só para poder reorganizar esse sujeito. Tá? Se for criança, nós vamos trabalhar com a ludicidade, né? Bacana, ok. Porque a ludicidade nós conseguimos o mundo de todos os aspectos que a gente pode trabalhar com linguagem, né? Ajuda muito. Fluência, então, que é um distúrbio da linguagem. Mas se for um adulto, nossa, não tem. Um outro fator que eu vou passar para vocês também
Na minha experiência com a fluência, com o desfluente, com o gago, é o espelho, gente. A relação deles com o espelho é uma relação muito ruim, tá? É uma relação de ansiedade, quando você coloca uma pessoa com gagueira, um desfluente, né? Um taquifêmico, né? Na frente de um espelho, a relação corporal dele, como ele se enxerga, muitas vezes ele não olha, não consegue olhar para aquele espelho, principalmente se ele tiver movimentos associados, principalmente uma gagueira mista, com movimento clônico-tônico. Ele faz a associação, né, de mímica facial e mais o bloqueio da fala. Então, essa desconstrução do espelho também é uma desconstrução que nós temos que também verificar, né, porque nós estamos indo para o mundo, né, de terapeutas, né? Se vamos colocar esse nosso paciente na frente do espelho, porque nós sabemos como é que é a aceitação corporal dele, como é que ele aceita esse movimento, se ele realmente se percebe dessa forma, se ele tem essa imagem corporal dele. Todos nós aqui temos nossas imagens corporais, aspas, né? Por exemplo, uma desconstrução da nossa imagem corporal quando nós não estamos bem, que diz assim, eu não estou nem bem hoje, não quero nem olhar para o espelho. E o espelho para a fonoaudiologia, para muitos fonoaudiólogos, o espelho, quando se faz um consultório, a primeira coisa que pergunta é onde vai colocar o espelho. Hoje eu paro e pergunto para, né, as pessoas mais jovens, você tem certeza que você quer usar um espelho? Porque o espelho, não só na terapia da fluência, na terapia de voz, só fala os fonemas, não vejo tanto, só uma alteração de fala, um distúrbio articulatório. Mas outras patologias nossas, se nós formos olhar o sujeito como um todo, se formos olhar o sujeito com a neurociência, o espelho não é um aliado nosso. Ele vai ser na verdade, uma barreira. Então, todas as vezes que nós vamos pegar um paciente para qualquer tipo de patologia, e principalmente aqui, que eu já digo colegas, né, que a gente já se vê como colega, né, quinto semestre, tem que pensar muito bem se vai colocar ele na frente de um espelho, pedir para ele fazer repetições, pedir para ele fazer exercício respiratório, porque a gente pode estar mexendo numa ferida aberta. Se nós formos pensar como terapeuta, a gente tem que ver um paciente como um todo, né? Ele não é só um bloqueio na fala, ele não é só um bloqueio tônico, ele não é só um bloqueio clônico, né? Por trás dessa influência pode ter um grande desencadeador aí, que é a não aceitação corporal. É interessante também que, estatisticamente, na literatura, quase a gente não encontra indivíduos obesos disfluentes. Interessante, né? Também não sei, nunca estudei, né? Mas, por exemplo, estatisticamente, quando se vê muito na incidência no sexo masculino, os fatores emocionais predominantes, pacientes que são extremamente uma timidez muito grande, uma falta de intimidade com o meio, né? São fatores que desencadeiam uma fluência. Aqui nós, né, fonoaudiólogos, muito provável que nós não podemos ter, né, com aquilo que eu falei, é muito difícil, né? A fluência faz parte do nosso papel, nós temos que estar com uma fluência para poder ter uma interlocução com o outro, para levar uma terapia, né? Porque teoricamente nós somos terapeutas inicialmente da fala, linguagem, comunicação, voz, deglutição, e aí vamos ramificando, estética, enfim, geronto, né? Isso tudo veio acrescentando posteriormente, mas a nossa origem, nós somos terapeutas de fala, comunicação, linguagem, né? Voz, fala, comunicação, linguagem e audição. Então compromete muito quando nós começamos a ter intercorrências na nossa fala, para trabalhar com o desfluente. Aí eu falei, vou falar também novamente, tem colegas que não conseguem atender paciente com dificuldade de fluência, de qualquer tipo de disfluência, porque eles adquirem a disfluência, né? É interessante, eles eu não atendo porque quando eu atendo de ter paciente, depois eu vou para casa, começo a falar igual a ele. Então, assim, como é que nós estamos também emocionalmente para aceitar o outro, né? Ou nós vamos levar o outro para casa? Imagina, se vamos atender uma pessoa com uma disfonia severa,
nós vamos adquirir a disfonia. Então, assim, vou cutucar bastante vocês agora como colegas, né? Então, a gente tem que sempre estar bem para ir para atender o outro. Senão, a gente vai trazer a patologia do outro para nós, tá? E muitos colegas não conseguem atender a disfluência porque eles adquirem um pouquinho da disfluência da gagueira da pessoa. Não é só o fonoaudiólogo, não. Tem algumas pessoas que disseram, eu não consigo falar com tal pessoa porque ele é gago. Quando eu falo com ele, eu fico gaguinha. Vocês já ouviram esse relato? Oi, turma, vocês já ouviram? Já. Pois é. E é um relato que para nós, como terapeutas, não é agradável, não é legal. Não é legal. Porque nós sabemos que a fluência, ela tem origem, ela tem característica, é uma patologia, né? É uma patologia da fluência, né? E se for uma patologia ainda associada aos problemas emocionais, é muito mais grave, né? Porque nós não sabemos o que tem por trás desse, muitas vezes, até para descobrir a causa, né? O fator que desencadeou essa falta de fluência aí, uma barreira, né? Estamos trabalhando com o lado emocional. Trabalhar com o lado emocional do paciente, precisamos com muita cautela, né? Eu costumo dizer sempre com os dois pés, né? Os dois pés, apenas uma boca e dois ouvidos, né? Os dois ouvidos para ouvir, apenas uma boca para falar. Mexer, né? Mexer naquilo que está ali, né? Desencadear outros processos, né? Nós poderíamos estar prejudicando e não entrando no processo terapêutico adequado. Cansei de falar. Eu falo sozinha, vocês não falam. Dúvidas? Não, na verdade, dúvidas não. Eu queria só falar com relação ao convívio. Eu acho que de certa forma eu até adquiri, porque eu convivi mesmo, 24 horas com uma pessoa que ela tem a disfluência e tem certas vezes que eu me pego falando igual a essa pessoa. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu adquiri a gagueira ou sei lá? Isso. Não é incomum, Joseph, como você, muitos de nós, entendeu? Existe uma questão, por exemplo, né? O regionalismo. É só a gente pensar sobre isso, né? Algumas pessoas, quando mudam de país, mudam de cidade, elas começam a adquirir o regionalismo da fala daquele território, né? Pessoas É que verdade. mudam. É isso, existe muito isso também. O que não é, o que é comum, e a literatura explica, pares disfluentes, é provável que o filho apresente disfluência. Uhum. Para tanto, é bom que trabalhe logo lá na gagueira fisiológica, lá quando ele começa, depois dos 6 anos, já intervir. Funciona super bem, o resultado é muito bom. Já uma disfluência adquirida ao longo dos anos, na fase adulta, nós vamos ter mais dificuldade. É um paciente que ele não fica apenas 90 dias com a gente, não. Outra questão que eu vou falar para vocês, que o paciente de disfluência, ele é um paciente de mais ou menos mais de ano, tá? Nós não conseguimos dar uma alta, pode dar uma alta controlada, uma alta com afastamento controlado, uma alta dirigida, mas é um paciente que vai levar mais de ano no consultório, no serviço. Não é uma patologia fonoaudiológica nossa que a gente tem um prognóstico rápido. Não é. Não é. Principalmente agora, por exemplo, o relato do Joseph, conhece uma pessoa, né, que deve ter uma disfluência deve ser um disfluente adulto, né? Imagina você desconstruir uma fala fluente, uma fala que não seja fluente de uma pessoa. Então, requer muito do nosso trabalho. Quem abraça a disfluência, abraça de forma muito positiva. Tem que estar muito ok também com o nosso lado emocional, né? Porque as arestas vão vir. Quando nós temos feridas abertas, nós somos terapeutas, nós não somos deuses, certo? Todos nós
podemos estar acometidos de problemas emocionais, eventualmente, ao longo da nossa vida. E se nós não estivermos bem, nós não vamos atender o outro de forma positiva, né? Então, muitas vezes, a gente tem que deixar todos os nossos problemas atrás da nossa porta do consultório para atender ali o outro, né? E receber essa patologia e não internalizar a patologia do paciente. Nesse caso, a gente está falando de disfluência. Mas quando eu falo em voz também, é uma patologia que eu trabalho bastante, também eu digo assim, não, calma, porque senão você vai adquirir também, né? Muitas vezes você vai ficar também com uma disfonia igual o paciente. Então, nós terapeutas, turma, a gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos atender as patologias fonoaudiológicas, principalmente nos adultos, tá? Bastante mesmo, né? Então, temos que estar muito bem alinhados com a nossa saúde mental, que hoje, na pandemia, falar de saúde mental na pandemia foi uma coisa muito, muito delicada para todos nós, né? E temos que estar e pensar que nós estamos lá para ajudar terapeuticamente, e não para nós adquirirmos aquela patologia. Aí, Joseph, aí a gente tem que trabalhar um pouco, né, Joseph? Porque senão realmente você pode adquirir sim, Joseph, uma disfluência, tá? Mas olha, vou olhar para a pessoa que você falou aqui, né? E aí eu fecho aqui a turma agora, apesar de ser uma aula gravada, mas nós estamos falando com terapeutas, nós temos que pensar que o que se fala em Vegas, morre em Vegas, né? Se fala no nosso mundo terapêutico, tem que ficar como uma palavra muito fechada, uma condição muito... sempre eu falo em relação a isso, mas podemos estar ajudando, Joseph, essa pessoa que você está falando, de alguma forma, né? Porque, de alguma forma, a disfluência da pessoa que o Joseph citou aqui pode estar incomodando, né, a questão de vida afetiva, social, profissional, então, né? Isso aí também é uma questão que a gente tem que verificar, porque nós estamos, muitas vezes ele vai para trabalhar, o paciente vai para trabalhar para ir para o mercado. O mercado profissional não está aceitando ele, né? Claro que é uma dificuldade, a fluência é uma dificuldade, né? E ele está prejudicado no meio profissional também, tá? Então, é um paciente que tem uma longa duração nos nossos consultórios. É verdade. Eu não atendo quase disfluência atualmente, porque eu trabalho em serviços públicos que não têm característica desse perfil de paciente. Mas, ao longo da minha vida, já atendi, posso atender novamente, né? Claro, a gente trabalha com supervisão, mas hoje, rotina, por exemplo, hoje não tem nenhum paciente disfluente, não tem. Mas posso pegar um paciente disfluente, por exemplo, no hospital. Ele pode ser um paciente que tenha uma patologia, né? Ou um disfluente com TEA, transtorno do espectro neurológico, que atende essa demanda. Pode. Pode pegar um paciente que ele tenha tido um AVCI e já era disfluente. Um paciente que tem TEA, né, um paciente de linguagem aí, e neurológico, que pode ter disfluência. Professor pega muitas crianças com disfluência, né? Há uma incidência muito grande, né? Na sala de aula há crianças com disfluência. E essa relação aí do professor, a imagem do professor, né, uma imagem que tem que ter muito cuidado, né? A professora sabe disso, devido ao bullying. É péssimo, é péssimo. Se quem faz o bullying soubesse o quanto que é danoso para uma pessoa que tem dificuldade de fluência, nunca faria, porque uma vez com preconceito uma criança, com adolescente, com adulto, é muito mais difícil de nós depois termos uma intervenção satisfatória, que a gente vai precisar muito do fator do psicólogo que trabalha o emocional dele também, senão sozinho nós não vamos conseguir evoluir nosso plano terapêutico. Ok, Dani? Tem paciente, não, aluno, né, Dani, ainda? Professora, como eu não trabalho com criança, trabalho com adulto, e aí a senhora, eu tô muito... Aí a senhora estava falando que aquela parte lá da taquilardia, né? Aí eu lembrei de um aluno meu, e aí, por
ingenuidade da minha parte, a gente, aí eu chamava ele de ligeirinho, mas não é por causa da voz dele, é porque ele ia correndo, sabe? E aí lá na escola ele ficou conhecido como ligeirinho, ele amava ser chamado de ligeirinho, ele não gostava de ser chamado de Ronaldo, né? O nome dele era Ronaldo, ninguém conhecia ele por Ronaldo. E aí ele era meu aluno de lá do Vilhena Alves. Inclusive, de vez em quando ele está indo lá, porque além dele ter esse ataque lá ali, ele também tem problema de hanseníase, ele estava fazendo tratamento para hanseníase. E aí, só que eu vejo que o dele, professora, é quase ininteligível, assim, incompreensível mesmo o que ele fala. Eu consigo pela convivência entender o que ele fala. Mas, por exemplo, ele vai na secretaria falar alguma coisa, diz, menina, manda chamar a Daniela para ver o que ele está falando, entendeu? E eu vejo que ele precisava, assim, de uma intervenção, né? Não sei se ele ainda vai retornar, porque a gente não vai mais continuar sendo uma escola inclusiva, né? A gente está debandando os alunos para outras escolas, mas eu lembro dele, assim, com muito carinho pela condição dele social, dele morar numa região bem mesmo, assim, precária, e dele ter toda essa história problemática de rejeição da família, né? Porque, no caso, ele só a mãe já tem mais de 80 anos, e os irmãos não querem ele já tem 60 anos. E, assim, ele anda todo largado. E, às vezes, ele dorme na rua. E é uma história, assim, bem, assim, complicada. E eu falando dele, porque ele dá fala para ir, e ele efetiva a fala dele. A fala tá lembrando. Tá intercortando. Tá cortando, Dani, teu áudio. Acho que é porque eu o áudio. tô Tá no muito... celular. Eu tô no celular, professora. Às vezes eu consigo e não consigo no computador. E aí eu tô no celular. Dani, é uma pessoa de 60 anos, né? Isso, eu tenho assim, esse carinho por ele pela questão da condição dele, da rejeição da família, que eu falei, e também pela questão no caso dele ter uma mãe que já tem mais de 80 anos e não tem ninguém por ele. Tipo, a escola é o refúgio dele. Às vezes ele dorme na rua, e além disso, também ele bebe, né? Então, às vezes, quando ele bebe, ele fica largado na rua, as pessoas acham ele, mas ele tem moradia. Então, assim, é bem... Aí você estava falando daquela ali, eu lembrei dele porque a fala dele é quase que incompreensível mesmo. Eu só consigo entender pela convivência, mas se ele chegar na secretaria ou para pedir alguma coisa, as pessoas não entendem o que ele fala. E aí eu estava falando eu, do exemplo. particularmente, eu tenho assim um envolvimento assim muito grande com os pais. Envolvimento que eu digo não é envolvimento a palavra certa, mas eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos gatos, porque o mundo é muito cruel. A gente ainda assim, gente, pelo amor de Deus, eles sofrem muito preconceito, bastante. Se tornam pejorativos, né? Como a Dani, por exemplo, ele da Dani é taquilale, então assim, é ligeirinho, né? Ele aceitou, mas a questão é gaguinho, né? Então, olha, isso aí é péssimo, isso é péssimo. Eu acho que o indivíduo deveria era ser preso quando faz isso. Porque o dano que se leva para o outro é muito grande, gente, pelo amor de Deus. E assim, hoje então, né, não tem nem como a gente brincar em relação a isso, isso é muito sério. Mas, né, cabeça das pessoas é território que a gente não conhece, né? Então, mas assim, é muito danoso. Poucas vezes a gente vê que as pessoas se interessam. Não é muito comum. É uma terapia nossa, mas nem todo fonoaudiólogo se interessa e tem a habilidade. Não digo a palavra habilidade, que habilidade todos nós temos, né? Mas identificação com a patologia. É que nem, por exemplo, quem não tem identificação com a área hospitalar, quem não tem identificação com crianças, quem não tem identificação em UTI, né, com áudio. Então, a gagueira também, né, uma patologia nossa, e nem todos os fonoaudiólogos têm identificação. Mas ela precisa muito de
de terapia, sim, terapia fonoaudiológica e psicólogo, tá, gente? E psicólogo. Certo, gente? Sexta-feira a gente vai trabalhar já um caso, tá? E aí depois eu vou alterando com o conteúdo. Mas assim, como não adianta só ficar falando, a gente tem que exercitar. Eu vou trazer um caso para a gente ir trabalhando, o caso clínico, tá? Tá ok, professora. Joseph, Tudo certo, professora. Tá bom, Rose. Joseph, quero lhe ver mais vezes, tá, Joseph? Tá bom, professora. Pode deixar, pode contar comigo. Legal, legal. Tá, então hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Eu desejo uma boa noite a todos. Boa noite, professora. Bom descanso. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, professora. Beijo, tchau.